na graduação, eu abordei as estruturas filosóficas e históricas do ateísmo, e logo em seguida, assim que concluí a graduação, eu fiquei conhecendo sobre o padre, né, o Jean Méliès. E aí, esse mesmo interesse que você teve, esse espanto e interesse ao mesmo tempo que você teve, eu também tive. O fato de ter uma pessoa inserida no clero cristão, principalmente no católico, em plena França iluminista, assim, pré-iluminismo, já na ascensão do iluminismo, um padre e ateu, né? Então você vê pensamentos que eram muito mais tranquilos, condenavam o pessoal à fogueira. Então um padre ateu abre muito mais assim, curiosidade, né? Então foi o tema que eu resolvi focar no mestrado também. Então a gente se Ok. prendeu um pouco ao ateísmo em si, mas o cerne do mestrado em si foi a vida do Jean Méliès. Né? Legal. Logo no comecinho da sua dissertação, você fala, você usa, vou abrir aspas, a seguinte expressão: um padre revoltado, vírgula, religião e ateísmo. Para quem nunca ouviu falar no padre, né? Nesse padre, o Jean Méliès, como eu Isso. nunca tinha ouvido falar, agora estou lendo a respeito dele, lendo o pensamento dele. Contextualiza no tempo e no espaço, aonde ele viveu, em que época ele viveu. Certo. Então, o Jean Méliès, ele foi um francês, né, padre francês, que nasceu em 1664. Né? Aqui, já de início dos trabalhos com relação à bibliografia dele, né, o material que a gente encontra dele, a gente já encontra algumas divergências de data, de tão escasso que é o material. Certo? Então, a gente vê Voltaire falando que ele nasceu em 1664, e alguns outros transcritores do testamento dele e tal, falando que foi 1678. E aí ele morre em 1729, certo? E aí tem mais uma divergência de data que alguns outros pesquisadores colocam como 1733. A gente fica com essa divergência, porque por vários motivos, principalmente tecnológico, né? Você manter registro de nascimento e morte do pessoal naquela época era algo muito trabalhoso, né? Então, mesmo tendo essa divergência, ela não causa um impacto muito severo na pesquisa. Então, ele nasce numa vila chamada Mazernet, e ele cresce. Posteriormente, ele se muda e vai para uma província chamada de Étrepigny, certo? Que fica na região de Champagne, lá na França mesmo. E aí é onde ele atua no clero até a morte, né? Então, ele deixa o seu testamento em forma de fragmento, nesse período ele vai escrevendo e vai anotando e deixando por lá, né? Então ele deixa essas cópias, e para ter garantia que após a sua morte essas cópias elas não seriam queimadas ou dado algum tipo de fim, né, ele envia algumas cópias desse seu testamento para alguns de seus paroquianos, né, e um advogado amigo dele chamado Leroux. Então esse advogado amigo dele, ele trabalhava num parlamento, ele era procurador do parlamento de uma cidade chamada Mézières, né? Então, além disso, além dessas 3 cópias que ele destina a seus paroquianos, e essa cópia ao advogado Leroux, né? Ele escreve algumas cartas para padres da vizinhança, afirmando e demonstrando que ele tinha escrito o seu testamento, e que após a sua morte o pessoal fosse atrás, né, do material que ele deixou. Que ele não poderia revelar o que era, todo mundo sabe o motivo, né? A gente vai descobrir aqui na conversa o real motivo, mas só pelo tema a gente já sabe por que ele não podia revelar, né? Senão ele seria caçado, né? Então, ele envia essas cartas a padres da vizinhança para informar que ele tinha deixado esses documentos na chancelaria
de um local chamado Saint-Menehould, né, por conta desse receio. Então, após ele ingressar no mundo clerical, né, ele assim, a gente constata que ele ingressa só como fonte de sustento, certo? E ele deixa isso claro, ele deixa isso relatado em seu testamento, né? Então, de início, a sua vida clerical ela é um tanto quanto conturbada, porque ele tenta se envolver em conflitos, né, da região, né, e aí ele faz caridades, né, pro pessoal da aldeia que ele exercia suas atividades clericais, né, e o Voltaire, que foi um dos primeiros a transcrever, no caso, o testamento dele, né, fazer questão de dizer que ele não se envolvia assim, costumeiramente em escândalos sexuais, né? Então o Voltaire já deixa isso, que ele já, assim, já alerta que era um comportamento comum entre os padres daquela época, né? Então ele toca nisso como um ponto, assim, como uma virtude do padre, né? Então ele já fala que o Méliès ele era muito, assim, ele era muito, como que eu posso dizer, me foge o tema agora, ele era muito temperado, ele era muito temperado e não se envolvia em escândalos sexuais, né? Então isso que é um ponto engraçado e interessante, né? Então, em nenhum determinado momento da sua vida, como eu estava falando agora, que era de início, sua vida clerical foi um pouco conturbada, num episódio, ele tenta defender, né, alguns camponeses dos maltratos de um comandante da aldeia, onde ele vive, né? O comandante dessa aldeia é chamado Antoine de Thuir, né? E aí tem uma desavença entre o padre e ele, certo? Então, após essa desavença, né, o arcebispo local, a pedido do próprio Antônio, o comandante da vila, convoca a presença de Méliès em uma pequena cidade a nordeste da França chamada Donchery, certo? E essa convocação, que foi a pedido do próprio Antônio, foi para dar um sermão no Méliès, dizendo que ele estava se envolvendo demais. Então a gente já vê que aí já tem um freio pesado na vida dele, né? Ele tenta fazer alguma coisa em pró do pessoal da vila e ele já toma uma freada daí, né? Então ele já abre um alerta para ele, né? E após esse acontecimento, a gente, pelos relatos do testamento, a gente vê que ele passa a fazer tudo mais oculto. Então ele passa a escrever mais, falar menos e agir menos. E aí é onde entra onde a gente tem, de fato, o material de estudo sobre ele, né? Então, logo no início do seu testamento, ainda para contextualizar, ele deixa bem claro, ele escreve da seguinte forma, fez umas anotações aqui, porque eu gosto muito de citação, para fundamentar melhor. Então, ele deixa bem claro, então, abre aspas, ele escreve o seguinte: vocês sabem, meus irmãos, o meu desprendimento. Eu não sacrifico minha crença a nenhum vil interesse. Se eu abracei uma profissão tão diferentemente oposta aos meus sentimentos, não foi por cupidez. Então a gente já acende um alerta, que a profissão que ele começa a atuar, que é a do clero, é diferente aos sentimentos dele, né? Eu obedeci à minha família. Eu teria preferido vos esclarecer isso mais cedo, se tivesse podido fazer isso de forma segura. Então a gente já vê o medo dele, né? No próprio escrito. Então, e ele continua: vocês são testemunha do que eu afirmo. Eu não desonrei meu ministério exigindo os pagamentos, no qual vocês são parte dele. São prova dele. Parte ou prova dele. E aí, só para finalizar essa contextualização do padre, né? A gente tem que entender melhor. Após a morte dele, os seus manuscritos foram transcritos e revelados por três pessoas, três filósofos e pensadores da época primários. Um é o Voltaire, que eu
acabei de falar sobre ele. Outro é o Barão de Holbach, que é muito conhecido também no meio filosófico e religioso, também pelas suas posturas ateias. E o outro é o François de Fenelon, é um outro pensador da época. Então, aí, com o passar da época, né, a gente vai vendo outros pensadores escrevendo sobre ele. E aí a gente vê também Rudolf Meyer, Roland Desnay, Jean Depron, Albert Subot, Maurice Dumanger e até um brasileiro chamado Paulo Piva. Então, essa é a contextualização no tempo e no espaço do Jean Méliès, para a gente entender um pouco melhor onde ele nasceu e o que ele passa a fazer, né?